Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração. Segundo o nosso autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, aquele que tudo opera e executa, aquele que agindo ele ninguém há de impedir. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, daquele que foi amarrado, daquele que nada pode operar e executar, aquele da onde está sendo expulso juntamente com seus conservos. Filhinhos, maior o que está em vós do que os falsos profetas, os ludibriadores e enganadores, aqueles que é o anticristo, aqueles que estão em unidade com a meretriz, aonde diante do Senhor é um único gigante, do qual o Senhor é aquele que nos diz confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, Cristo ungido, e ele é aquele que os vence pelo sopro da sua boca. Dia após dia ele está a os vencer, aquele que está fazendo grandes sinais, trazendo galardão, juízo sobre toda a carne, segundo as próprias atitudes, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Ele é aquele que sopra o vento nos quatro cantos, ele é aquele que envia as chuvas de granizo, ele é aquele que move a terra com o passear dos seus pés, tremores, rumores de terra, aonde a terra é o escabelo dos seus pés, furacões, tsunamis, vendavais, assim ele procede, porque está escrito: tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Ele é aquele que manda gafanhotos, ele é aquele que tudo opera e executa, abala os céus, a expansão e a terra, ele tudo opera. Ele é aquele que continua a apavorar o povo, porque se o povo não se arrepender dos seus maus caminhos, se o povo que chama pelo seu nome não largar de cultuar os seus ídolos, os seus muitos deuses, o povo perece por falta de conhecimento e negligência do ensino. Ele disse: não tenho planos de vos causar dano algum, mal algum, sim plano de fazeres prosperar. Mas aqueles que se opõem à sua verdade, ele é aquele que se opõe aos arrogantes, concede graça àqueles que perseveram se humilhando diante dele, da sua mão poderosa, do seu braço forte. E assim não tem um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com o seu oleiro e dizer: por que fazes assim? Ele continua a apavorar o povo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Ele está derrubando os montes, entulhando os vales, preparando a sua vinda, da qual o anjo do concerto é aquele que aplana os caminhos do Senhor. E assim ele está a operar em mais um dia feitos assombrosos, segundo sepulturas que já estão abertas, segundo ele galardoa, como ele quer e usa a sua infinita bondade e misericórdia. Por isso contemplai, os dias são maus, dias de esfriamento, dias aonde recebem os seus galardões segundo as suas próprias maledicências, segundo a sua própria rebelião e desobediência, como nos tempos de Corá, onde a terra se abre e engole aqueles que seguem com arrogância e com a soberba. Assim o Senhor está a proceder em mais um dia. Contemplai o seu grande agir, aquele que tudo opera e executa, porque ele é fiel também para aqueles que perseveram, segundo acatando as suas advertências, porque
aqueles que seguem segundo semeando para o Espírito, semeia-se para que os dias vão bens e longos nessa terra, para que herdem um novo céu, a expansão e uma nova terra, assim como todos os ímpios são confundidos e envergonhados, aqueles que não se arrependerem, aqueles que perseverarem, segundo o entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal. Não há uma outra forma de se desviar do mal se não for pelo elo da perfeição. Aquele da qual nós anunciamos constantemente, dia após dia. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Não tem um mísero dos cacos que possa os justificar ou os capacitar para alcançar aquilo que é do alto. Se quiseres algo, busque do alto, busque a sabedoria do alto, pura, viva e eficaz. Busque aquele da qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aquele também que rejeita e faz da mensagem da cruz em vão, ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não ter nascido, melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a ele. Ele é aquele que se opõe, ele é aquele que traz o ai, do qual ele está a proceder. Contemplai em mais um dia o seu grande agir, feitos poderosos, do qual somente através dele é que é possível, aquele que assombra o povo, aquele que traz o povo para o temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Temei e tremei diante do Senhor, povos, línguas e nações, porque até os demônios o sujeitam. Raça de víboras, assim vos diz o Senhor, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura. E assim ele está a operar em mais um dia. Ele é aquele que é o grande eu sou, aquele que ninguém pode escapar dos seus olhares atentos e da sua mão poderosa. Por isso, contemplai o seu agir, quão grande livramentos para alguns, mas também quão grande repentina destruição para outros. Ele é aquele que está a operar em mais um dia. Contemplai segundo o seu agir, porque não é palavra humana, pois não falamos o que nos é próprio e nem nos justificamos, mas falamos através do Espírito Santo. E aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque ele é o grande eu sou, do qual a sabedoria dos poderosos desta era perversa já vai desvanecendo e a inteligência dos seus pensadores. Assim vos diz o Senhor, porque vos apanho em vossas próprias atitudes maléficas, da qual eu os conheço e galardoo segundo aquilo mesmo que vós produzem, porque falais coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado. E eu, o grande eu sou aquele que revelo o vosso interior e a vossa maledicência, segundo o próprio galardão que trago sem demora. O machado está posto à raiz. Eu sou aquele aqueles que não produzem os bons frutos, e sim produzem segundo a figueira brava, sou aquele que estou a secá-los. Assim vos digo o Senhor. E em mais um dia perseverai na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz, o verbo que se fez carne, porque procurais entre os mortos aquele que vive e reina.